Amor, acho que eu tô querendo voltar a trabalhar. Mas por quê? Tô cansada dessa vida. 4 filhos, não tenho mais tempo pra mim. Você em casa, já vai 1 ano e meio em casa. Já não tô aguentando mais não. Acho que eu vou colocar as crianças na creche e vou voltar a trabalhar. É, Você mas acha? você sabe, se nós colocar as crianças na creche, elas vão sofrer, né? Mas aí pelo menos eu vou sair um pouco, né, desse sufoco aqui. E agora, o que fazer? Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio. Nós temos 20 anos de casados. Meu nome é Meire e nós temos 4 filhos. A pergunta que não quer calar é: será que tem alguma coisa por trás do coração do pai e da mãe de querer voltar a trabalhar logo? Pois as crianças estão pequenas, necessitam da presença deles. Será que é somente o desgaste físico em cuidar das crianças? Ou será que tem alguma coisa por trás? Então fique com nós que no vídeo de hoje a gente vai decorrer sobre esse assunto tão importante. E eu quero perguntar para minha esposa: amor, a gente sabe e nós temos experiências que quando a gente vai conversar com os casais, né? E às vezes eles não estão precisando de dinheiro e não estão precisando de coisas materiais, mas eles vão lá e simplesmente falam que vai voltar a trabalhar, que vai colocar as crianças na creche. A gente sabe que às vezes com 3 meses, 6 meses ou 1 ano eles colocam a criança na creche. E a gente vê que não é nenhum problema assim visível que eles estão passando, financeiro principalmente, né? E aí, o que você pensa sobre isso? Qual é o motivo da mãe querer colocar a criança de volta na creche? Eu acho que tem vários motivos, né? A gente poderia trazer aqui os motivos da mãe, às vezes realmente o desgaste, ela tem se sentido muito cansada. E assim, eu passei por um período semelhante, né? Não cheguei a colocar os meus filhos na creche, tudo, mas eu tive um período quando meu filho Samuel, ele tava em torno de 1 ano, mais ou menos, eu me sentia muito sozinha. Parecia que a maternidade tava assim, me afogando. Parecia que a minha vida só resumia nisso e eu sentia vontade de sair com as amigas para tomar um café, sentia vontade de pelo menos fugir. Essa era a minha maior motivação. Eu queria fugir desse ambiente de maternidade, que, sabe, era só trocar fralda, era amamentar, ir no parquinho, não fazia mais nada pra mim. Então, eu ficava com esse desejo no meu interior de querer fugir, fazer coisas novas, ir pra novos ares, né? Então, muitas vezes tem esse motivo, né, que a mãe, ela tá cansada, mas tem outro motivo também, que é essa questão do relacionamento com o marido. Às vezes o marido tá em casa, mas quando ele tá em casa, ele fica lá só sentado assistindo televisão, agora só na internet, no celular, ele não move nada. A mulher tem que ficar falando o que o marido tem que fazer. Amor, ajuda ali. Mas como que eu faço? A mulher já tá cansada. Ainda tem que ficar ensinando o marido a fazer as coisas, falando, como se o marido fosse um filho a mais. Então, às vezes, dá tanto trabalho que ela fala, é mais fácil eu colocar todo mundo na creche, o marido trabalha e eu vou trabalhar também, porque lá eu vou ter um tempo de sossego, um silêncio comigo mesma. Ela acha que naquele lugar ela vai se encontrar, vai ser um refúgio para ela. E eu sei que o desgaste físico ele é natural, né? Ele sufoca mesmo, né? Mas o marido, uma assistência do homem é talvez esse ar, né? Que a gente pega um fôlego, né? Isso, um copinho de água no deserto ali, né? E eu sei que realmente essa fase, ela é sufocante, né? E o marido, ele estando em casa, talvez ele refrigério, é aquele copinho de água no deserto que vai fazer com que a mulher tenha um fôlego. Mas aí, em vez de um homem ser esse copinho no deserto, ele é mais um filho, mais um trabalho. Mais um sol quente no deserto, que deixa mais seco ainda, né? Mas aí, então, isso que é interessante, né? Eu também, falando com os pais, e eles vão e tipo, e aí, meu? A gente conversa, e aí, você teve filho, você vai tirar licença paternidade? Ele, não, eu tô trabalhando, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo. Mas muitas vezes eu comecei a ver que não era só esses bens materiais, né? Porque realmente, falando a verdade, nós estamos em casa agora, meu, é muito trabalhoso. Muita demanda, né? É muita demanda. Nós chega em casa 8 horas da noite, a gente não consegue, a gente já tá indo dormir, o corpo todo dolorido, né? Porque os nossos filhos, eles, como a gente não deixa eles em tela, então eles sugam realmente a nossa energia, né? É algo proposto, né? É algo que nós estamos fazendo de coração. E existe nessa demanda, né? Mas aí eu percebi também dos pais que eles voltam logo pro mercado de trabalho, porque eu percebi que no mercado de trabalho é a nossa folga, de fato. É um descanso. É um descanso, né? Porque no mercado de trabalho você tem as suas horas de intervalo, você tem o seu momento de comer, o horário certo de comer, você tem uma rotina. Então eu percebi também que os pais,
o pai, né? O pai ele volta pro mercado de trabalho porque também falta o relacionamento da mãe. Eu não sei se você lembra, na pandemia, isso veio muito à tona. É verdade. Por quê? Porque aqui no Japão, a gente trabalha muito de segunda, às vezes segunda a sábado, e só tem o domingo. Mas o domingo, a gente não tem relacionamento. Por quê? A gente vai pra onde no domingo? Vai pro shopping. Vai pro shopping, vai passear num parque. Então o relacionamento é muito superficial. Mas a pandemia, ela veio mostrar algo nos nossos corações, porque a pandemia trouxe nós pra dentro. E aquela dopamina de sair pra fora, comer em restaurante no final de semana, não tinha mais. Porque agora era só os dois. E isso Junto com as crianças, né? E isso revelou muito o coração, né? Sim. Tanto que o índice de separação na pandemia, ela cresceu muito. Verdade. Por quê? Porque, na verdade, agora o relacionamento tinha que estar aqui. Era 1 a 1, no tate a tate. Na verdade, a pandemia só revelou a base do relacionamento de cada família, cada casal, né? Então eu posso falar, então, que talvez essa fuga, essa volta para o trabalho, tanto da esposa quanto do marido, não é somente a demanda. Porque não é somente a demanda, mas tem algo entre o casal, né? Tem algo no relacionamento do casal que se perdeu. E o que você pensa, né? Quando que se perdeu esse relacionamento? Porque o casal, ele estava ali, estava namorando, e depois se noivaram, né? Casaram, e eles estão ali os dois, e depois tem filho. Quando que se perdeu esse relacionamento, né? O que você pensa sobre isso? Eu penso assim como você falou que a pandemia trouxe à tona, né? Como estava realmente o relacionamento do casal, é como se fosse aquela tempestade que vai ou destruir aquela casa ou vai manter. É a base. Então revelou a base, o alicerce daquele casal, daquela família, né? E eu acredito que toda a base do alicerce de uma família bem estabilizada é na rocha. A gente sabe que a nossa rocha é Cristo. Então, todo relacionamento saudável entre o casal, ele revela um relacionamento saudável que a gente tem cada um com Deus, com Cristo. Perfeito. Né? Então, que nem a gente já contou um pouquinho assim do nosso processo, que a gente quase se separou, mas hoje a gente construiu a nossa base familiar, nosso relacionamento em Cristo. Então, ainda que a gente tenha divergências, a gente tenha nossas brigas, mas isso só revela como que tá o nosso relacionamento com Deus. Então, vou parar você um pouquinho. Então, interessante que ela tá falando, porque ela tá falando que talvez, então, a base desse casal, dessa família, é no marido e na esposa. Isso, pode ser. E a base, então, talvez, a expectativa que eu espero da minha esposa, a expectativa que a minha esposa espera de mim, vai revelar, então, algo. Isso. Então, não tem como eu suprir todas as carências e necessidades do coração, então vai ruir. Então, por quê? Porque talvez essa base na areia, né, de fato, né? E a base em Cristo fala que Ele é a rocha, Ele é a nossa rocha, né? E colocando as expectativas no coração nele, né? Somente nele, tem um exemplo do triângulo que a gente gosta muito, que é o quê? Que se a mulher ela estiver indo para Cristo e o homem estiver indo para Cristo, lá eles se encontram. E é essa rocha que a gente está falando. Mas se a mulher estiver indo para o homem e o homem estiver indo para a mulher, não se encontra na rocha e rui. Esse exemplo, né? É bem interessante, né? Isso. E muitas pessoas, às vezes, eles querem que Deus ele restaure o casamento, mas Deus ele quer restaurar cada um de nós. Isso. Hoje nós estamos aqui num relacionamento mais saudável, que você tá o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, né? Licença paternidade. Mas por quê? Porque eu e ele, nós fomos restaurados em Deus. Porque senão a gente nem tava aqui pra contar essa história, né? Na verdade, a pandemia ela não teve efeito sobre nós, porque quando nós viemos para casa, na verdade, nós já estávamos em casa, nós já tínhamos essa rotina. Então, a pandemia, nesse sentido de voltar para casa, para nós fez muito bem, porque nós não sentimos. Na verdade, nós sempre já fazíamos esse estilo de vida, né? Então, nosso relacionamento, em vez de se ruir, ele só se fortaleceu cada vez mais, e isso fez com que a gente cada vez mais nos aproximasse, porque das duas, uma. Ou ele vai aproximar, ou ele vai afastar, não tem como, né? Sim. E assim, a gente tá dizendo que nós vivemos assim um relacionamento sem briga, sem discussão. Não. A gente tem, e ultimamente a gente tem tido mais faíscas assim, mas por quê? Porque a gente tá o tempo todo junto. Sim. Né? Tem interferência dos filhos ali, acontece alguma coisa, discordâncias vão ter. Mas se a gente tiver cada um buscando em Deus, isso só vai nos afiar, isso só vai transformar o nosso interior. Porque a cada discussão é uma oportunidade de pedir perdão, de quebrar o nosso orgulho, de quebrar o nosso egoísmo, né? Que nem aquela questão de servir um ao outro. Verdade. Quando a gente volta pra casa, isso tudo vai vir pra fora, né? Todo o nosso interior sai pra fora nos relacionamentos. Então, o que a gente quer trazer aqui é pra vocês avaliarem.
como é que tá o relacionamento de cada um com Deus. E se você ainda não conhece ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, busque, procure conhecê-lo, porque essa é a vida eterna, né? Conhecer a Cristo. Porque de fato você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir somente suprir as suas necessidades e carência no seu cônjuge. E tem um versículo bíblico que é interessante que eu estou lembrando agora, que fala que um reino, se ele estiver dividindo, ele não subsiste. E também ele usa o exemplo de uma casa. Se uma casa ela estiver dividida, ela não subsiste. Então se o marido e a mulher eles estiverem divididos, já é a ruína da família. Então, isso que é o interessante. Se você encontrar essa rocha que é Cristo, vocês não vão estar divididos. Pelo contrário, vocês vão estar unidos num só coração, num só pensamento. E todos os ventos que baterem, que vão bater e continuam batendo aqui na nossa família, mas vai ser suportável. Por quê? Porque a minha expectativa não está nela e a expectativa dela não está em mim. Então é isso, a nossa expectativa está em Cristo, como minha esposa bem falou. Talvez o segredo desse vídeo, então, hoje, para a gente fechar e finalizar se você estiver esperando algo, espere no Senhor, vai levar você ao encontro com Ele, vai fazer com que você peça perdão, vai fazer com que você aquebrante o seu coração, e isso vai fazer com que você se aproxime mais do seu cônjuge. E isso é lindo, porque quando a gente é vulnerável, pede perdão, isso faz com que Cristo esteja cada vez mais no nosso meio, e isso revela a bondade e a misericórdia do Senhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos finalizar esse vídeo falando do 1 Coríntios 13, né? O que fala em 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13 é lindo, vou até pegar a Bíblia que tá lendo. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, com esse versículo lindo, a gente encerra por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com as pessoas e fique na paz do Senhor.